Shalom, querido, bem-vindo a mais um Intercessão em Movimento. E com certeza esse programa vai ser uma bênção, como foram os outros, né, Jô? Sim, e desde já convidamos você para continuar linkado e convidar também outras pessoas. É verdade, esse programa nós vamos ter um enfoque na atualidade, no que está acontecendo no Brasil e nas nações com essa questão do coronavírus, né? E nós queremos que o Senhor quer trabalhar a tua mente, Ele quer fortalecer os teus pensamentos. E a maneira de fortalecer os pensamentos é você lendo a palavra, Verdade. é você orando. À medida que você desenvolve, a leitura da palavra e você ora, você começa a colocar por terra todo esse medo, todo esse pânico que tem sido instaurado nesses dias. Verdade. E uma das ferramentas que Deus nos dá para vencermos nesses dias de luta, angústia e aflições que tem vindo é a adoração, né? É a adoração. Não tem como falar que Deus não ouve a tua adoração. E pelo contrário, Ele quer ouvir a tua adoração. Ele quer ver o quanto você se esforça para entrar nesse lugar e declarar que Ele é o único Senhor da tua vida. Então, nesse tempo, aproveite para você desenvolver. Se você não tem o hábito, nós chamamos você para esse tempo, para você desenvolver o hábito de adorar e declarar sobre a sua casa, sobre a sua família, quem Deus é. E justamente nós, no programa, temos vários quadros e a gente quer convidar você, junto conosco, refletir numa adoração que você vai participar agora. Então fique atento, deixa o Espírito ministrar no teu coração, através dessa adoração que você vai ouvir agora. Deus abençoe. Deus abençoe. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevalecer. E nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos.
os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável. Shalom, é um prazer estarmos juntos novamente e nesse quadro, Orando a Palavra. Eu quero convidar você a estar conosco, lendo a Palavra do Senhor, que está em Salmo 18, versículo 1. Nós vamos estar lendo um versículo e orando. É assim que nós vamos nos movimentar. Amém? Diz a palavra do Senhor: Eu te amo, ó Senhor, força minha. Declara aí na tua casa, com a tua família, quanto você ama o Senhor. Senhor, nós queremos declarar que nós amamos o Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fonte de poder. E nós queremos declarar nessas circunstâncias atuais que estamos vivendo, que nós buscamos força no Senhor. E nós declaramos que nós amamos o Senhor. Versículo 2: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a minha força, a força da minha salvação, o meu baluarte, oh glória! Nós declaramos que o Senhor é Ele que é a nossa força, é Ele que é o nosso porto seguro, é dele que vem a salvação, é dele que vem a libertação, é dele que vem tudo que nós necessitamos para enfrentarmos esses momentos. E nós declaramos que no Senhor nós nos apoiamos, no Senhor nós descansamos. Amém? Declara também o versículo 3, onde diz: Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Você pode declarar comigo novamente? Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Pai, nós declaramos que o Senhor é aquele a quem invocamos, a quem buscamos, e nós estamos certos que seus ouvidos eles estão abertos para nos ouvir. Nós buscamos o Senhor nessa hora. Declaramos que o Senhor é a nossa torre forte. Declaramos que o Senhor é o nosso esconderijo. O Senhor é a nossa proteção. É no Senhor que nós nos garantimos. Nesse atual momento, nós declaramos que praga alguma chegará à nossa tenda. Declara aí na tua casa: praga alguma chegará à tua tenda, mal algum chegará à tua tenda. O teu coração seja cheio de força, a tua mente seja renovada, a tua mente seja cheia de esperança, porque o Senhor é o Senhor que se levanta a nosso favor. É Ele que diz que é Ele que faz essa fronteira frente aos inimigos. Então declare isso, creia. Por isso declare ao Senhor o seu louvor, a sua segurança está nele. Declara que você confia nele e que você espera nele. Amém? Por isso nós abençoamos a você e a tua família com paz, com o shalom, com a presença. Seja cheio dessa presença maravilhosa do Senhor. Deus te abençoe. Shalom, meu querido. O programa está abençoado hoje, não é isso? Depois dessa palavra sobre como orar a palavra, você com certeza está muito enriquecido, viu? E antes de desenvolvermos esse bloco, né, que a gente trabalha uma intercessão fundamentada, eu quero convidar você a você entrar lá no nosso canal, fazer a sua inscrição e curtir, viu? É muito importante para nós isso. E eu quero compartilhar contigo hoje algo que é muito importante na intercessão, algo que é fundamental na vida do intercessor, e nós não podemos esquecer desses princípios básicos.
esse bloco de intercessão fundamentada, ele aponta para isso. Fundamentos que o intercessor precisa ter em sua própria vida para que a intercessão dele consiga atingir os propósitos que o Senhor tem com a vida dele enquanto intercessor. Amém? Então quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir comigo em 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30. Tá? Esse contexto, você vê aquele episódio onde Ziklag foi saqueada enquanto Davi e os seus guerreiros estavam enfrentando o próprio exército de Saul. E nesse momento, Davi ele faz inclusive uma aliança com os filisteus. E aí, no momento que ele está na guerra, o inimigo vem e saqueia a cidade de refúgio dele. Esse é o fundamento que nós precisamos ter com você como intercessor, porque muitas vezes o intercessor ele entra no mover de intercessão, ele começa a interceder por uma causa, por uma situação muito séria, como atualmente, né? A gente está aí com essa crise do coronavírus, e o intercessor ele entra numa peleja sem uma direção de Deus, sem algo claro de Deus para a vida dele, e ele acaba por ser retaliado, ele acaba por sofrer uma baixa, né? E muitos procuram o nosso ministério perguntando, olha, se isso aconteceu com a minha vida, será que eu entrei numa guerra errada? Será que eu entrei, me aliancei a pessoas erradas? É justamente esse propósito do Intercessão Fundamentada de hoje. E nesse episódio, Davi, ele chega ao ponto de se aliançar com os filisteus, que originalmente eram amigos, eram inimigos um do outro, inimigos mortais, né? Porque o próprio Davi foi usado por Deus para destruir o ícone quanto guerreiro dos filisteus. E nesse momento, Davi ele se aliancia aos filisteus para guerrear contra Saul, né? Porque Saul vinha perseguindo Davi. E aí nesse momento a cidade é saqueada, você conhece bem esse fato, essa história, e eu quero que você atente a algo muito importante nesse momento, viu? Capítulo 30 de 1 Samuel, acompanha comigo. Nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 7. Né? Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Guarda comigo esse texto, sublinha, anota aí na tua Bíblia, que eu quero que você entenda algo muito importante. Davi, quanto homem de Deus, ele fez as perguntas certas no momento errado. Esse é um ponto muito chave na vida do intercessor e esse é um fundamento que você deve ter na sua vida. Quando você for chamado para fazer parte de uma intercessão ou entrar numa guerra espiritual acerca de uma família, uma pessoa, uma igreja, uma situação nacional, né, como essa que estamos atravessando, há algo que você precisa ter de fundamento na sua vida e que Davi não cumpriu no momento certo. Tá? E aqui acontecem 3 coisas que eu quero que você entenda e vai fundamentar a sua vida como intercessor. A primeira delas é que quando Davi chega na cidade e vê tudo saqueado e vê tudo queimado a fogo, as mulheres tinham sido levadas, as crianças, os filhos tinham sido levados, ficaram apenas os velhos, né, naquele momento. E o inimigo deu com ímpeto contra a casa de Davi. Né? Ziklag era uma cidade fortificada, uma cidade refúgio para Davi e seu exército. E no momento que Davi está numa guerra alheia, uma guerra sem os propósitos de Deus, a cidade dele é saqueada. Esse é o momento que nós temos que entender. E nesse momento foi algo tão significativo no ministério de Davi, e foi algo tão marcante e forte, que o próprio exército de Davi, os homens, a Bíblia diz que eles choraram amargamente até lhe faltar as forças. E o exército de Davi nesse momento se voltou contra Davi, eles tiveram vontade de acabar com Davi. E às vezes, quanto intercessor, ou até mesmo você está vendo esse vídeo, participando desse momento, quanto líder de intercessão, às vezes uma equipe inteira volta contra você, porque você colocou a vida dele, da família dele, em risco,
porque entrou numa guerra que Deus não estava naquele negócio. Então, querido, fique muito atento, porque nesses momentos ocorre aquilo que as pessoas têm como uma retaliação, porque eu entrei numa guerra que Deus não tinha colocado a mão dele. Tá? Isso é algo que você precisa ter em mente. E aí, aonde ocorre a virada na vida de Davi e Deus dá vitória a ele? Há um segredo na intercessão nesse momento. Quando Davi pede a estola sacerdotal, e aqui a Bíblia diz que ele joga a estola sacerdotal sobre ele, a estola sacerdotal de Abiatar, viu? É a mesma estola sacerdotal que Davi vai guardar a espada que ele ganha quando ele luta com Golias. Né? A estola sacerdotal, ela é uma capa, uma espécie de uma capa, e a capa fala de autoridade. E por ser sacerdotal, é uma autoridade espiritual sobre Davi naquele momento. Esse é o ponto que, como intercessor, a tua intercessão precisa ser muito bem fundamentada. Porque a luta que Davi entra junto com os filisteus, ele não fez essa etapa importante. Deixar a autoridade de Deus ser confirmada a nível sacerdotal sobre ele, porque quando ele entra no nível da estola sacerdotal, é que ele acessa o sobrenatural de Deus, e aí ele vai ouvir a voz de Deus dizendo se ele poderia ou não entrar nessa guerra. Quando Davi ele vai para debaixo da estola sacerdotal, representa isso, ele entra debaixo de uma cobertura a nível espiritual, para que ele chegasse à presença de Deus e clamasse naquele momento. A estola, ela era revestida em ouro, e tudo que é de excelência está ligado à estola sacerdotal. Quando aquela estola é lançada sobre ele, Davi se curva naquele momento, essa é a posição do intercessor, curvado, não é? Recebendo aquela capa de autoridade, aquela investidura, porque nem tudo, meu irmão, na tua vida, você deve olhar somente do âmbito físico. Porque toda a luta que nós temos, ela vem de um princípio espiritual acima de tudo. Davi se esqueceu disso, entrou numa luta física. Então eu quero encorajar você nesse momento. Deixa vir do alto essa presença de Deus, que ela vai voltar para você uma consciência espiritual, se é ou não para você entrar em determinadas guerras. E aí sim, quando a presença vem, versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei o bando, alcançá-lo-ei. E eu quero que nesse momento você pare tudo para pensar nesse instante. Quando a presença veio, Davi fez as perguntas certas. Deus, é para eu entrar nessa guerra? Eu vou perseguir? É para eu perseguir esse exército inimigo? E aí a segunda pergunta, não basta você ter uma resposta, pode perseguir. Davi vai mais adiante. Eu vou alcançar os inimigos? E aí Deus responde logo em seguida a ele: sim, meu filho, a minha bênção agora está sobre você. Pode perseguir, porque você vai alcançar o inimigo. Isso é uma intercessão fundamentada. Quantas guerras nós entramos sem a estola sacerdotal, que representa a autoridade e a presença de Deus na nossa vida, e sem fazer as perguntas certas. Ou seja, Davi tivesse feito o que ele fez nesse momento, antes de se associar aos filisteus, com certeza a situação teria sido diferente. Porque ele faria as perguntas certas, debaixo do ambiente da presença certa, na hora certa, e a resposta de Deus viria. Para encerrar, meu irmão, quantas vezes você entrou numa guerra e não consultou o Senhor? Quantas vezes você foi interceder por alguém e você não perguntou: Deus, é para eu entrar nessa guerra junto com esse irmão? É para eu entrar nessa guerra pela nação? É para eu entrar nessa guerra governamental que o Senhor, eu estou vendo essa necessidade? E Davi, então, ele espera e Deus fala para ele: pode ir, você vai entrar na guerra e você vai alcançar o inimigo. Por isso, esse é um momento, em primeiro lugar, você entrar em arrependimento diante do Senhor. Feche seus olhos onde você está, deixa a palavra de Deus entrar no teu espírito e ministrar no teu coração. Pai, eu oro nesse momento para que o Senhor venha derramando misericórdia sobre nós, e nós nos arrependemos por todas as vezes que entramos numa guerra espiritual, na intercessão, sem perguntar ao Senhor, sem questionar se era para entrar na guerra, se iríamos alcançar o inimigo, e mais ainda,
nem a estola, nem a presença, nem o sacerdócio estava sobre nós. Por isso nós nos arrependemos hoje, por todas as guerras que entramos sem a tua autorização e em nome de Jesus saímos dela hoje, para a partir de agora fazer as perguntas certas, na hora certa, debaixo da tua presença e da tua poderosa mão. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus, querido, por esse programa, não é? Palavra abençoada. E agora nós estamos nesse quadro que é pauta de oração. E é muito importante esse momento, porque é nesse tempo que você vai enviar para nós os seus pedidos de oração. Então está aparecendo aí na tela, você tem na descrição do vídeo o nosso e-mail e você pode passar para nós os desafios que você, sua família, sua igreja está enfrentando em oração. É através da junção desses pedidos de oração que nós estabelecemos as nossas pautas de oração e podemos assim termos um relacionamento mais íntimo com você nas regiões celestiais, clamando ao Pai pelas provisões dele sobre a tua vida. Então corre lá, compartilha conosco, viu? E nós queremos estar juntos orando nesse quadro pauta de oração sobre a tua vida. Deus abençoe. Já estamos chegando ao final desse programa. Nós nos alegramos porque você participou conosco até agora. Então nós queremos incentivar você a tudo que você recebeu nesse tempo. Nós dizemos para você que foi munição. E munição, o que a gente faz com ela? A gente cuida, né? Para que a gente possa usar no seu devido tempo. E nós queremos que toda palavra que foi liberada hoje e que entrou no teu coração, ela vai crescer, essas são sementes, e ela vai crescer a 30, a 60 e a 100 por 1. Então nós incentivamos você não ficar só contigo, mas nós incentivamos você a compartilhar com outras pessoas. Compartilhe em suas redes sociais, mande por WhatsApp. Eu mesma tenho feito isso, eu já tenho encaminhado para pessoas, né? Porque a palavra que Deus libera, eu não quero que fique só comigo ou só com o Anselmo. Nós queremos que atinja, que alcance outras pessoas. Então nós incentivamos você a fazer isso também. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, dá um like, né? E compartilha. Esse é o nosso pedido para você, para que esse programa continue a abençoar muitas pessoas. Nós esperamos ver você em nosso próximo programa. Então, Deus te abençoe e até breve.